3. Manuel de Almeida Filho, o herói desconhecido. Hoje, dia 3/6/2022, nós estamos ao vivo. E depois esse romance será postado no canal de forma individual, de forma separada. Beleza, pessoal? Vamos lá. Eu pensei em não versar mais nenhum romance estrangeiro, de história de princesa, nem fada nem feiticeiro, pensando só contar fatos do folclore brasileiro. Porém, lendo há poucos dias um conto do Oriente, onde vê-se o rei Omar, sem sossego descontente, para obter um herdeiro, rogando ao onipotente. Assim, diante ao exposto, mudei de opinião, resolvi versar o drama para mais satisfação dos meus leitores que gostam de uma nova produção. O dito conto é nascido sob o véu da esperança, vive dias de incerteza, horas de desconfiança, momentos de falsidade, luta, traição e vingança. O rei Omar no seu reino era muito justiceiro, casado 50 vezes, porém não tinha um herdeiro, de filhos entre as esposas, casado 50 vezes, porém não tinha um herdeiro, de filhos entre as esposas, e ainda esperava o primeiro. Aqui talvez o leitor não ache ser acertado, um rei com 50 esposas, parece que está errado, mas era a lei desse reino naquele tempo passado. Vivia o reino sem consolo, pensando reinar sozinho, em orações fervorosas, pedia a Deus um filhinho, que um dia fosse o rei para trilhar o seu caminho. Porque não se conformava que não houvesse a semente, gerador entre as mulheres, escolhidas fielmente. Por isso pedia a Deus um filho insistentemente. Uma noite o rei orava, de repente adormeceu, era meia-noite em ponto, sonho que apareceu, um rapaz louro com asas, como que do céu desceu. O rapaz disse que Deus o tinha ouvido enfim, ele mandava dizer que dali fosse ao jardim, com um punhado de trigo, e lá praticasse assim. Fizesse uma oração aos poderes verdadeiros, e contasse os grãos de trigo, semeando-os nos canteiros, que os caroços semeados eram o número de herdeiros. O rei Omar nesse instante, de prazer quase arrebata, acordou-se atarantado. O rei Omar nesse instante, de prazer quase arrebata, acordou-se atarantado, numa ambição ciumenta, em vez de um herdeiro agora, ele queria 50. Assim foi para o jardim, contou os 50 grãos, e rezando semeou-os com as suas próprias mãos, pedindo a Deus que os filhos fossem todos bons irmãos. Então das 50 esposas, chegando ao terceiro mês, 49 sentiram inícios de gravidez. Só houve uma finalmente que não teve a sua vez. Era a mais linda de todas, pelo rei a mais amada, porém por esse motivo, por ele foi desprezada, julgando-a desmerecida e até por Deus condenada. Ainda esperou 6 meses, pensando mudar-lhe a sorte, porém não ficando grávida, com uma justiça forte, o rei achou que devia dar-lhe a sentença de morte. Porém os seus conselheiros suplicaram ajoelhados para que o rei Omar ouvisse os seus comandados, não assassine Aida, perdoasse os seus pecados. Depois de muitos pedidos, o rei Omar atendeu, mas expulsou-a do reino. Ela triste obedeceu, para um reino bem distante de um rei parente seu. A pobre Aida, chegando no reino do Simão, no mesmo dia sentiu sinais de engravidação. Descreveu ao rei amigo a sua situação. Rei Simão, na mesma hora, para saber da verdade, convocou uma parteira que havia na cidade para examinar Aida, provando a realidade. O rei, depois do exame, feito com toda a perícia, despachou um portador para levar a notícia a rei Omar, que estava dentro de um mar de delícia. O rei Omar, quando soube, sentiu-se mal satisfeito, ficou muito arrependido diante o que tinha feito, mas estava decretado, não mais podia dar jeito. Apenas mandou dizer, como uma ação decidida, ao rei Simão que cuidasse da sua consorte Aida, e o filho, quando nascesse, zelasse por sua vida. Também enviou um dote para que o rei Simão
tratasse bem da esposa com merecida atenção, e ao filho quando nascido desse toda educação. Enquanto a princesa Aida lá cumpriu o seu destino, no palácio de Omar ia nascendo menino, nasceram 49 só do sexo masculino. Com a filharada do rei, quase morre de alegria, correndo de um lado ao outro, lutava de noite a dia, quase não se alimentava e muito pouco dormia. Enquanto isso a princesa, no exílio, deu à luz a um menino formoso, de beleza que reluz, que recebeu no batismo o nome de Agabus. O rei Simão mandou logo um portador avisar ao rei Omar que, sabendo, não pôde se dominar. Arrependido chorou, mas não tinha jeito a dar. Mandou presentes ao filho, porém pedido com medo ao rei Simão e à esposa que guardassem o segredo, para que Agabus nunca descobrisse daquele enredo. Pediu ao rei que o criasse como seu filho adotivo e nunca lhe revelasse o verdadeiro motivo do porquê daquilo tudo, nem que o pai estava vivo. Assim Agabus crescia, eximindo o belo porte, musculoso e inteligente, como um navegante forte, guiando o barco da vida no oceano da sorte. Uma boa noite, Claudemar Rocha. Uma boa noite, Agnaldo, tá aqui comigo. Newton Souza. Uma boa noite a todos vocês. Pessoal, vocês conseguem ouvir o som aqui? Tá com som, né? O Newton Souza, tenta sair do YouTube e entrar novamente na transmissão, que talvez resolva. Beleza? Mariane Santos, uma boa noite, Mariane Santos. Vamos lá. Mas o que? O Newton tá sem som? Isso, acho que deve ser no celular dele. Nos estudos da Ô, Newton, vê se pode ser no seu celular aí. Talvez. Beatriz, fala aí, fala pro Newton entrar, sair da live e entrar novamente. Porque fica complicado, né, dele ouvir. Vamos lá. Nos estudos assombrou até os seus professores, teve o primeiro lugar nos cursos superiores, uma inteligência rara dentre os maiores valores. Treinou em todas as armas, florete, lança, espada, em torneios perigosos, topava toda parada, entre os guerreiros famosos daquela época passada. Sempre era o vencedor entre os grandes campeões, arrebatava dos outros medalhas e medalhões, ostentava aos 20 anos várias condecorações. Porém a sua mãe Aida, ocultando o sofrimento, garantiu a Agabus com um falso juramento que o pai havia morrido antes do seu nascimento. Curtindo a dor do desprezo, para Agabus não sonhar, por precaução proibiu ao rei Simão de mandar notícia dele e do filho para a corte de Omar. Por esse motivo o rei, Omar calado sofria, sem ter notícia do filho, que tão distante vivia. Para maior sofrimento, nem do nome não sabia. Também por obrigação, dedicava os seus cuidados aos 49 filhos, que eram desajustados, com defeitos cerebrais, fracos e atomelados. Os 49 juntos formavam um batalhão de tolos maus e perversos. Um só não tinha noção de responsabilidade para guiar a nação. O rei agora chorava num extremo desespero. Entre tantos filhos não tinha um almejado herdeiro para dirigir o reino no seu dia derradeiro. Enquanto isso Agabus era o herói das batalhas, completando 20 anos, seus braços eram metralhas, abatendo os campeões, arrebatando as medalhas. Com essa idade sentiu-se no oceano de glórias, desejou correr o mundo para ter outras vitórias e com o seu heroísmo escrever novas histórias. A mamãe ao rei Simão pediu o consentimento, depois de muito conselho, relutância e entendimento, recebeu a ordem dupla para o seu contentamento. Preparou-se e viajou no seu cavalo possante, com todas as suas armas e coragem de gigante. Com 8 dias depois, entrou no reino distante. Esse reino estava em guerra, o rei já estava quase perdido, quando soube que havia na cidade aparecido, querendo falar com ele, um herói desconhecido.
Também lhe disseram que era um homem zarrão louro, conduzido mais de 100, com decorações de ouro, e medalhas sobre o peito, um verdadeiro tesouro. O rei, diante a notícia, mandou abrir um salão, recebeu o nosso herói, contando a situação, porque estava passando na hora sua nação. Disse que um rei vizinho havia o seu invadido, e o seu exército estava completamente abatido. Pelo recuo dos soldados, já se julgava perdido. Agabus, para ajudá-lo, se ofereceu nesse instante. O rei, muito satisfeito, nomeou o comandante, chefe de todas as tropas, daquela hora por diante. Agabus, na mesma hora, convocou os comandados, mandou preparar as tropas e treinou bem os soldados. Para a primeira batalha, deixou-os capacitados. Convocou para a reserva batalhões de voluntários e nomeou comandantes como os treinos necessários. Tudo pronto com as tropas, enfrentou os adversários. Os inimigos estavam muito bem entrincheirados. Quando menos esperavam, por tropas foram atacados. Ainda lutaram 2 dias, mas foram desalojados. A batalha era tremenda, as espadas se cruzavam, os braços ficavam bambos, quando os ferros se topavam. Dos guerreiros atingidos, os corpos no chão rolavam. Enquanto uns recuavam, outros iam avançando, pisando em cima dos mortos, ao inimigo atacando. Corpo a corpo, vida ou morte, palma a palma conquistando. Morriam de parte a parte, corpos viraram bagaços, uns tombavam sem cabeças, outros sem pernas nem braços, rolavam corpos partidos em 4 e 5 pedaços. As tropas de Agabus, enquanto iam avançando para suprimir as baixas, reforços iam chegando, e as forças inimigas de mais a mais recuando. Até que o nosso Agabus, com suas tropas guerreiras, expulsando os inimigos, ultrapassou as barreiras, trouxe a vitória deixando guarneceiras as fronteiras. Empunhando em suas mãos a bandeira da vitória, quando entrou na cidade, teve a sua maior glória, por escrever mais um feito no livro da sua história. A cidade estava em festa, entre os maiores louvores. Agabus entrou na frente, sobre o ruflar dos tambores, pisando o solo das ruas, atapetado de flores. Foi recebido em palácio, com honras de marechal, agraciado em seguida, com a ordem principal, uma estátua de ouro da princesinha real. O rei ainda pediu para ele demorasse, que lhe daria a princesa, para com ela casasse, que ficou apaixonada em ponto de alucinar-se. Agabus agradeceu as honrosas homenagens, dizendo que precisava conhecer outras paragens, colher novas aventuras, conquistar outras vantagens. Deu uma satisfação quanto ao oferecimento, feito verbal pelo rei, da princesa em casamento. Aplaudido e festejado, seguiu no mesmo momento. Viajou 14 dias, já quase desprevenido, Viajou 14 dias, já quase desprevenido, entrou em um outro reino, aonde foi recebido com as honras de um herói e pelo rei aplaudido. O rei, vendo no rapaz um guerreiro destemido, não perguntou de onde vinha, nem de onde fora nascido, apenas soube do nome do herói desconhecido. Convidou para que ficasse no seu estado, uns meses para ajudá-lo no seu trabalho pesado, que depois, quando saísse, seria recompensado. Aos 49 filhos, para Agabus ensinar as instruções necessárias na arte de guerrear, educação para que aprendesse a respeitar. O nosso herói aceitou com gosto as obrigações. Aos 49 príncipes, começou dando instruções, mas eles o odiaram desde as primeiras lições. O rei, muito satisfeito, vendo os filhos estudando, Agabus com paciência, a cada um ensinando, mas a semente do ódio neles ia germinando. Pensavam porque o rei tinha mandado ensiná-los, dando força àquele intruso, com ordem de dominá-los. Junto tramaram pedindo 49 cavalos. Depois foram a Agabus pedir que ele deixasse
irem a uma caçada, porém que nada falasse ao rei, porque se soubesse, talvez que não combinasse. Algabus fez ver a eles a responsabilidade, porém todos afirmaram com a maior falsidade que pela tarde sem faltam estaria na cidade. Era feita por vingança a trama da covardia. Quando o pai os procurassem, Agabus nada sabia. Para conformar o rei e a confiança perdia. Pensavam se demorar para desmoralizá-lo, julgando em o rei puni-lo, com prisão ou expulsá-lo, por não dar notícia deles, ou talvez até matá-lo. Assim pensando fizeram, entretanto num tabuleiro, vagaram pelo deserto, pedindo sem um roteiro, depois caiu o feitiço por cima do feiticeiro. No fim o leitor verá, onde eles foram cair, vamos encontrar o rei, já em ponto de explodir, e Agabus sem poder da armadilha sair. Enquanto as várias patrulhas iam por todos os lados, procurando os fugitivos, matos eram vasculhados. Perderam-se as esperanças, porém não foram encontrados. Boa noite, Newton Souza. Boa noite, quadrinhos do Chico. Redilene Ferreira, uma boa noite, Redilene Ferreira. E para Jéssica, um grande abraço aí para vocês. Maria de Jesus Castro, uma boa noite a todos vocês. Francisco Bigode está aqui comigo. Um grande abraço aqui para todos vocês. Beleza, Newton Souza? Já consegue ouvir aqui a gente? Vamos lá então. Por esta falta, Agabus sofreu uma pressão forte. Se não fosse um estrangeiro, teria a pena de morte, mas foi expulso do reino, saiu lamentando a sorte. Montado no seu cavalo, com a moral abalada, teve num longo deserto 10 dias de caminhada, quando avistou um castelo muito fora da estrada. Seguiu direto ao castelo, perto viu numa janela do casarão solitário uma jovem muito bela. Ficou abismado olhando uma aparição daquela. Observou que a moça lhe dizia que parasse, acenando com a mão que não se aproximasse. Parecendo haver perigo, lhe pedia que voltasse. Agabus parou um pouco para mais observar. A moça continuava, acenando sem cessar. Diante de tal mistério, resolveu se aproximar. Fez carreira no cavalo, perto do muro parou. Olhando para a donzela, o que havia perguntou. Ela, assustada, medrosa, dessa maneira falou: Fuja, fuja enquanto é tempo, dispõe de poucos instantes. Sou uma prisioneira, atraindo os viajantes para serem devorados por dentes extravagantes. Parece eu lembrei do filme do King Kong, que ele colocava a moça de coisa. Mora aqui neste castelo com uma gula tirana, um monstro negro perverso que só come carne humana. 21 seres humanos devoram numa semana. Morre um pela manhã para um monstro merendar, outro é morto ao meio-dia para o bandido almoçar, um terceiro pela tarde para servir de jantar. Agabus disse danou-se, nunca vi monstro tão ruim. Quero ver se o bucho dele também vai caber a mim. Só na barriga do diabo cabe tanta gente assim. A moça disse não brinque, corra logo e vá embora. Agabus disse nem pense, não saio daqui agora. Ou salvo você com vida, ou o monstro me devora. Apeou-se do cavalo e disse à moça assustada: Diga ao tal monstro que venha tomar uma barrigada. Quero matar-lhe a fome na ponta da minha espada. O monstro, ouvindo os insultos, veio, abriu a fechadura do portão e apresentou sua assombrosa figura, com 3 metros de tamanho e quase 2 de grossura. Pelo corpo parecia ser irmão de Ferrabras, todo coberto de escamas, um olho adiante e outro atrás. Agabus disse eu agora, encontrei o Satanás. Agabus, olhando bem para aquele bicho feio, perguntou com seus botões, essa peste de onde veio? A boca com 4 palmos, os dentes com mais de meio. O moço lambeu-se e disse, com uma voz cavernosa: Você está parecendo ser uma caça gostosa. Todo animal do seu tipo
tem a carne saborosa. Agabus disse, porém, a minha carne periga. Você está enganado, nunca viu como se briga. Vai comer a espada agora, até encher a barriga. Dizendo assim avançou, com a espada na mão. O monstro também partiu, com o seu espadagrão. A tomada dos dois ferros estrondou como trovão. O monstro rodopiava, dava nó como serpente. Quando a espada batia, Agabus como um demente. Não sabia se o bicho vinha de costas ou de frente. Isso porque os dois olhos do monstro eram colocados, um na frente e outro atrás, vermelhos esbugalhados, girando como holofotes, vinham por todos os lados. Por isso o nosso Agabus espadadas recebia, vindas de todos os lados, velozmente as rebatia, e contra o monstro assassino outras tantas remetia. A espada de Agabus, quando no monstro topava, deslizava nas escamas que o aço faiscava. Pela dureza encontrada, batia, mas não entrava. Também o monstro voraz, com o seu ferro na mão, não acertava Agabus, que parecia um leão, recebendo as cuteladas do enorme espadagrão. A luta estava tremenda, o auge aproximou-se, a espada de Agabus, numa topada quebrou-se. O monstro vendo a vantagem, nessa hora aproveitou-se. Agabus vendo o perigo, com rapidez mergulhou por entre as pernas do bicho e para o alto pulou. Com o resto da espada, num olho dele acertou. Para a desgraça do monstro, foi o olho dianteiro. Ficou maluco sem rumo, vendo só com o traseiro. Agabus deu outro pulo e furou o derradeiro. O monstro cego, o herói, correu para o seu cavalo, armou-se com outra espada e voltou para matá-lo. O bicho estava rodando, de ninguém poder tocá-lo. Rodou até que caiu, de boca aberta no chão. Agabus aproximou-se e com toda a precaução, meteu-lhe o ferro na boca, que cravou seu coração. O monstro deu um esturro, fez careta de marmota, arrepiou as escamas como derradeira nota, estribuchou tremendo, gemeu e bateu a bota. O monstro morto Agabus pelo portão esgueirou-se, a moça tinha descido, com o herói abraçou-se, num beijo tão prolongado que o rapaz apaixonou-se. Meu amor, falou a moça, você salvou a minha vida, mas toda a minha família foi pelo monstro comida, foi poupada para ser a isca do homicida. Sou uma princesa egípcia que numa infeliz viagem, com toda a minha família, numa grande carruagem, nos perdemos no deserto, vimos dar nessa paragem. Ainda lutamos, porém, fomos aprisionados, meu pai e 3 irmãozinhos, minha mãe e 2 criados, até o terceiro dia tinham sido devorados. Escapei por um milagre, porém fiquei obrigada a chamar os viajantes que passassem na estrada. Também comi carne humana para ser alimentada. Agabus nessas palavras foi salvar os passageiros, saiu abrindo as prisões, soltando os prisioneiros, que saíam agradecidos, andando em passos ligeiros. Aos poucos aumentavam o número de libertados. Aberto um grande salão, estavam aprisionados os 49 príncipes como bichos amarrados. Também foram libertados, sendo já os derradeiros, na cavalariça acharam os mais possantes sendeiros, saíram de lá montados todos os prisioneiros. Mais de 100 dos libertados várias direções tomaram, porém os 49 com Agabus se somaram, e a princesa do Egito no comboio viajaram. Seguindo o rumo do reino, que não estava tão perto, andaram até alta noite, sem ter um caminho certo. Já cansados resolveram dormir em pleno deserto. Agabus com a princesa dos outros se separaram, em um recanto distante, sobre a relva se deitaram. Os 49 maus
Novo trama, combinaram. Saíram armados de facas, furaram Agabus dormindo, esfaqueado deixaram-no, em sangue se esvaindo, sobre os braços da princesa, depois saíram sorrindo. Com essa desgraça feita, satisfeitos viajaram, quando o dia amanheceu, com o caminho acertaram, porém só com 5 dias, na casa do pai chegaram. Inventaram uma balela, deixando o rei conformado. Agora vamos deixá-los e contar o resultado da princesa no deserto com o herói esfaqueado. Toda ensopada de sangue, a princesa se mexeu, chamou Agabus, porém, ele nem sequer gemeu. Ela, julgando morto, pelo deserto correu. Gritando como uma louca, em tremenda disparada, correu o resto da noite, até que caiu cansada, à margem de um caminho, sem sentido, desmaiada. Quando tornou, levantou-se, sem destino caminhou, para não morrer de fome, pela estrada esmolou, até que no 6º dia, nas portas do reino entrou. Vamos deixar a princesa na cidade mendigando, para saber de Aida como é que vai passando, e de Agabus que ficou somente a morte esperando. Aida, não tendo mais notícias do filho amado, seguiu em sua procura por onde tinha passado, até o reino de Omar, onde teve o resultado. Isso porque quando Aida ao seu esposo informou os sinais de Agabus, o rei quase desmaiou, sabendo que aquele herói era seu filho, chorou. Passeando na cidade, Aida no mesmo dia viu a uma moça esmolando, com sinais de fidalguia. Passeando na cidade, ainda no mesmo dia, viu a moça esmolando, com sinais de fidalguia, abordou e perguntou quem era e o que fazia. Justamente era a princesa, que contou quase a chorar a sua história passada. Aida, sem vacilar, levou-a na mesma hora à presença de Omar. O rei ficou quase louco quando soube do passado, mandou que os filhos fossem um por um encarcerado, e seguiu com a princesa atrás do esfaqueado. Agabus, por muita sorte, perto de um caminho estava, gemendo, e pela manhã um boticário passava. Ouvindo os longos gemidos, foi ver do que se tratava. Vendo o moço esfaqueado, com cuidado examinou, levava medicamentos, ali mesmo medicou, depois para sua aldeia, no seu camelo levou. Por isso em todo o deserto, Agabus não foi achado. O rei, vendo o sangue, disse, o corpo foi carregado para longe pelas feras, e depois foi devorado. Omar voltou muito triste, depois mandou levantar no deserto um monumento, só para homenagear a memória do seu filho que morreu nesse lugar. Os 49 príncipes, depois de investigados, ouvidos pela justiça, foram todos condenados à morte para que fossem lá no deserto enforcados. Diante do monumento, há pouco tempo erigido, iam ser mortos os príncipes, o crime ia ser punido, quando por todas as tropas o reino foi invadido. O rei, por causa da guerra, suspendeu a execução, e todas as suas tropas enfrentaram a invasão, numa luta encarniçada para salvar a nação. Os invasores mais fortes continuaram avançando. Nós vamos deixar as tropas do rei Omar recuando, para saber de Agabus como é que vai passando. Na aldeia, o farmacêutico viu que, por felicidade, os ferimentos do moço não mostravam gravidade. Curou-o com poucos dias, sem sentir dificuldade. Agabus, quando curado, agradeceu satisfeito e partiu direto ao reino, com a pergunta no peito da princesa com os príncipes que teria sido feito. Já perto, soube que o reino havia sido invadido, foi até uma aldeia onde era conhecido, e soube que o rei Omar estava quase perdido. Entre o povo da aldeia recrutou um batalhão, armou todo a machado, cacete, foice e facão, e partiu para deter as tropas na invasão.
No subúrbio da cidade estava uma luta travada. As tropas do rei Omar já estavam em debandada quando viram um batalhão avançando na estrada. As duas partes ficaram atrapalhadas na linha, sem saber o poderio que o contingente tinha, nem também uma certeza em defesa de quem vinha. Os homens de Agabus, como feras assanhadas, passaram-se para o lado das tropas desbaratadas do rei Omar, que agora ficaram mais animadas. Agabus tomou a frente e deu o grito de guerra para matar os invasores. A minha espada não erra, um só inimigo vivo não ficará nesta terra. Com o grito do herói, os comandos avançaram, os invasores sentiram que as forças aumentaram. A luta modificou-se, os dois flancos se fecharam. Começaram recuando debaixo das machadadas. Os corpos eram abertos em bandas pelas foiçadas, outros rolando ao meio na força das faconzadas. Os soldados de Agabus iam matando de eito. Os armados de cacete tinham treinado de um jeito que com uma cacetada um defunto estava feito. Dessa forma os invasores a luta não aguentaram. No recuo muitos soldados mortos no campo deixaram. Em 48 horas a fronteira atravessaram. Expulsos os invasores, um emissário correu e contou a rei Omar como a vitória se deu, comandada por um homem estranho que apareceu. O rei, com essa notícia, ficou muito agradecido, mandou que fosse chamar o herói desconhecido para homenageá-lo pelo ato merecido. Quando o rei viu Agabus, quase morre da surpresa. O rapaz também pasmou, vendo a mãe e a princesa. Entre choros e abraços, vibrou toda a realeza. Para contar as histórias, todos falaram sem medo. Cada um contou a sua, descobriu-se todo enredo. Entre todos os presentes, já não houve mais segredo. A princesa e Agabus, com verdadeira paixão, Omar resolveu casá-los, entregar-lhes a nação, mas antes punir os filhos pela maldita traição. Porém Agabus pediu que seu pai, em confiança, fizesse o seu casamento e lhe desse sem tardança a coroa para ele próprio fazer a vingança. O rei aceitou e fez do filho todo o intento, casou com a princesa no maior contentamento, ofereceu-lhe a coroa na hora do casamento. Depois, lá para o deserto, os príncipes foram levados para o pé do monumento, serem todos enforcados. O novo rei Agabus foi punir os condenados. Tudo pronto, o rei gritou: como rei desta nação, suspendo a pena de morte e convido a cada irmão vir receber dos meus abraços a vingança do perdão. Surpreendendo os príncipes com juras de lealdade, foram aos abraços do rei receber a liberdade, quando ficou a nação nadando em felicidade. Assim foi como o herói livrou os irmãos da morte, mostrando como o perdão enobrece a nossa sorte. Invoca a fé de que não erra, demonstra que aqui na terra a lei da vida é mais forte. Manuel da Almeida Filho, o herói desconhecido, aqui o acróstico desse grande autor de literatura de cordel. Quem está aqui comigo, pessoal? Quem que está aqui comigo no finalzinho aqui do romance, O Herói Desconhecido?